Olá, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre você e toda a sua casa. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de abrirmos a Escritura Sagrada para a leitura, para estudarmos a respeito do sacramento do batismo, que o Espírito Santo do Senhor graciosamente nos ensine, nos capacite a entender, a obedecer e praticar a palavra de Deus. Nessa noite nós pretendemos ampliar um pouco mais o nosso tema, tratando do batismo cristão como um todo. Vamos também rever alguns pontos a respeito do batismo infantil, mas quando nós olhamos o sacramento como um todo, nós conseguimos então perceber e entender onde as crianças se encaixam no pacto. O texto que nós temos usado é Mateus capítulo 28, 18 a 20, mas eu quero incluir um segundo texto hoje, que é Tito, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 7. Então, você que está com a sua Bíblia nas mãos, já conhece Mateus 28, 18 a 20, agora abra em Tito, capítulo 3, do versículo 4 até o versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Eu convido você para que juntos fechemos os olhos e oremos ao Senhor neste momento. Nós vamos continuar orando pelo nosso irmão Wagner, que está aí desfrutando do cuidado especial do Senhor. Nós vamos orar também pelo pai da Francine e suplicar ao Senhor graça e misericórdia sobre a vida dele também. Oremos. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia, te agradecemos por tua misericórdia, te agradecemos por tua bondade, te agradecemos porque o Senhor é Deus justo, Pai bondoso, reto juiz. Na tua presença nos encontramos, confiando na misericórdia do Senhor, na obra que o Espírito Santo opera em nós para o arrependimento, confiando também, ó Pai, que o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados. Que o Senhor, ó Pai, mais uma vez, receba a nossa oração por meio de Jesus e nós continuamos a orar pelo Wagner, clamando ao Senhor, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, que o poder do Senhor sejam sobre eles e com a equipe que está cuidando dele, abençoando todo o tratamento, todos os medicamentos que ele tem feito uso, para que possam, com a bênção do Senhor, restabelecê-lo completamente. Pelo pai da Francine, que está, ó Deus, em sala de cirurgia, nós clamamos a bênção do Senhor sobre a vida dele, sobre a equipe médica que o está operando. Ó Pai, muito obrigado, porque aprove ao Senhor levá-lo até o Rio de Janeiro, e ali o Senhor está cuidando dele. Que tu fales, ó Deus, ao coração dele, trabalhe no coração dele, transforme também a vida dele como um todo. Ser com a mãe da Fran, ser com a Fran, com todos os familiares. Rogamos-te também, ó Deus, por todos aqueles que se encontram em tratamento, carecendo, ó Deus, do auxílio, do recurso da medicina. Já te louvamos pelas bênçãos que tem nos concedido, pela melhora, ó Deus, da mãe da Rani, Dona Geni, graças ao Senhor pelo cuidado, pelo amparo, graças ao Senhor porque ela está se recuperando bem. E a nós agora, uma vez lida a tua palavra, abrimos a Escritura para estudar sobre o sacramento do batismo, que o teu Espírito Santo nos conduza e nos ilumine, e nos capacite a entender e praticar a tua palavra como nós precisamos. Em Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pois bem, o batismo cristão. Até então nós estávamos falando a respeito do batismo, mas dando uma ênfase especial à questão do batismo infantil. O que os pais precisam saber a respeito do batismo infantil?
Mas hoje nós vamos começar a ampliar este nosso tema e nós vamos tratar do batismo à luz do pacto. O que esse pacto significa? O que é a circuncisão e o batismo, a ligação dos dois? Então, nosso tema principal é o significado do batismo cristão, tá bom? Então, veja bem, o batismo e a ceia do Senhor, eles são dois sacramentos ordenados por Jesus para serem observados na dispensação da graça. Batismo e Santa Ceia estão estabelecidos, eles foram criados pelo Senhor Jesus Cristo para serem instrumentos abençoadores na vida da igreja, simbolizando uma obra que é realizada pelo Senhor através do seu Espírito Santo. Bom, com respeito, então, ao batismo, existem, então, algumas questões controvertidas, especialmente no que diz respeito ao batismo infantil e o modo do batismo. Algumas denominações evangélicas, reconhecidas como uma verdadeira igreja cristã, elas não batizam criança e elas adotam um só modo de batismo. Reconhece somente o batismo por imersão. Mas, entretanto, o batismo infantil, ele representa uma prática cristã histórica. Ele não foi inventado ou criado pela Igreja Presbiteriana do Brasil e algumas outras denominações que batizam crianças. Nós estamos falando de legítimas igrejas reconhecidas biblicamente como igreja cristã. Nesse caso, a ICAR não entra. Então, é uma prática histórica, é uma prática que remonta aos apóstolos e os principais pais da igreja. Então, em virtude destas controvérsias e da prática católica romana ou católico-romana de batizar, e de batizar indiscriminadamente qualquer criança, é importante que nós esclarecermos por que nós batizamos os menores filhos de crentes professos e por que nós batizamos por aspersão. Então, nós vamos continuar vendo o tema do batismo cristão, por que nós batizamos por aspersão, por que nós incluímos também os nossos filhos no batismo. Então, qual o significado do batismo cristão? Nesse momento, nós vamos começar a ver a progressividade ou a continuidade da revelação na obra de salvação. Por progressividade ou continuidade, nós estamos falando de uma revelação que começa no Antigo Testamento e tem a sua consumação nos eventos registrados no Novo Testamento. Temos que tomar o cuidado para não separarmos o Antigo Testamento do Novo como se fossem duas coisas distintas. Esse é um erro que nós devemos tomar o cuidado de não cometê-lo. Então, por progressividade e continuidade, nós estamos falando de uma revelação única em tempos diferentes e com uma simbologia diferente do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, do ponto de vista reformado, doutrina essa que a Igreja Presbiteriana do Brasil abraça, o equívoco básico daqueles que não batizam crianças e que exigem um método da imersão reside exatamente na compreensão inadequada da continuidade da relação histórica da redenção. Então, aqueles que olham para o Antigo Testamento de uma maneira e para o Novo Testamento de uma maneira totalmente contrária, eles acabam, então, rejeitando o batismo de criança e também rejeitando outro modo que não seja a imersão. Qual que é ou porquê desta rejeição? Reside exatamente numa compreensão inadequada da continuidade da revelação da história da redenção,
que começa no Antigo Testamento, podemos lembrar Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ela alcança a plenitude do tempo já registrada no Novo Testamento. Então, a progressividade da revelação da obra da salvação planejada por Deus na eternidade, ela não deve eclipsar a sua continuidade e unidade, como cumprimento da promessa da aliança. Então, quando nós estamos falando de aliança, nós estamos falando de algo que foi firmado e registrado no Antigo Testamento e que tem a sua consumação no Novo Testamento. Nós vamos ver, nós temos muitos textos que eles falam de uma só aliança, presente no Antigo Testamento, cumprindo-se no Novo Testamento. Mas eu quero citar aqui o texto de Jeremias, capítulo 3, do versículo 31 até o versículo de número 34. Não só citar, eu farei a leitura desse texto e observe os termos que o profeta Jeremias vai usar, e assim nós começamos a expandir o nosso pensamento, entendendo então essa progressividade, essa continuidade de uma aliança que não apenas foi anunciada, mas firmada no Antigo Testamento e que tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, assim diz a palavra de Deus. Eis aí vem dias, Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja que por boca do profeta Jeremias, Deus fala de uma aliança de graça, uma aliança onde Ele toma a iniciativa de mudar o coração, de mudar os sentimentos, os pensamentos, de desarraigar do coração a escravidão e o domínio do pecado, e implantar no coração um desejo, uma aptidão, uma obediência que é gerenciada pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ela é desejada pelo homem, ela é buscada pelo pecador que foi levado ao arrependimento. Esta palavra de Deus, ela está gravada no coração do homem e ele tem a sua vida pautada por estes princípios da Escritura Sagrada. Logo, é uma obra que o Espírito Santo opera. Este mesmo Espírito Santo já operava em todos os crentes do Antigo Testamento que foram levados à conversão. Deixa eu dar um exemplo a vocês, tomando a narrativa dos 12 espias que foram enviados a Jericó. Nós temos ali, dos 12 espias que foram enviados à terra de Canaã, a terra prometida, nós temos ali um exemplo muito claro. 10 destes espias, eles até conheciam o conteúdo da promessa que Deus havia feito. Provavelmente tinham memorizado as palavras do Senhor, as quais Moisés ele estava constantemente repetindo. O povo estava marchando rumo à terra prometida com base na promessa que Deus fez. Porém, no coração de Josué e Calebe, as palavras não ficaram, a promessa do Senhor não ficou apenas na mente, não foi uma memorização de palavras, mas o Espírito Santo, ele conduziu a promessa de Deus ao coração transformado de Josué e Calebe, e esta promessa, a palavra de Deus, prometida por Deus,
ela formatou o coração de Josué e Calebe de uma forma tão intensa que, movidos pela fé, eles não podiam acreditar em outra realidade a não ser que o Senhor haveria de dar a eles a posse de toda aquela terra. Jamais poderia acontecer outra coisa. Neste exemplo, nós então podemos fazer essa distinção. 10 pessoas conheciam a letra, memorizaram o conteúdo, mas não creram pela fé, ao passo que Josué e Calebe, sim, neles cumpriu o que o profeta Jeremias está anos depois relatando aqui. Eu lhes imprimirei no coração, não haverá necessidade de ninguém repetir, porque as minhas palavras estarão impressas no coração deles e eles viverão por essas palavras. Também depois você pode consultar o livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 10 a 11, o livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11 até o versículo 15. Por ora, a leitura do texto de Jeremias nos é suficiente para que nós possamos, então, entender a unidade e progressividade na obra da salvação. E agora nós vamos exatamente para uma passagem do Novo Testamento, melhor, duas. A primeira delas é Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Observe o que o apóstolo Paulo nos ensina. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Podemos, então, citar aqui 10 espias incrédulos que tinham o judaísmo como uma norma externa de conduta. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo está identificando aqui qual é o verdadeiro judeu. Não é apenas aquele que tem o sinal externo e físico da circuncisão, mas é aquele que realmente foi circuncidado no coração. Aí não é por mãos humanas. No coração é apenas o Espírito Santo que tem o poder e a autoridade de circuncidar, de limpar, de transformar um novo coração. Não segundo a letra, ou seja, não apenas de acordo com o mandamento, eliminando assim qualquer possibilidade de pensar, não, eu sou circuncidado, logo sou salvo. Não, Paulo diz, não é segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, é segundo a obra do Espírito Santo, a qual foi realizada no coração de Josué e Calebe, e esteve presente, e eles deram testemunho de terem os seus corações circuncidados, ou seja, de terem os seus corações lapidados pela obra do Espírito Santo. Então veja que no Novo Testamento, Paulo está falando a mesma coisa que o profeta Jeremias disse, do que Deus faria. Mas ainda há outro texto, Gálatas capítulo 3, versículo 7, olha agora o que o apóstolo Paulo diz. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E Paulo está escrevendo para uma igreja da nova dispensação, uma igreja que está vivendo já a realidade da encarnação, morte, ressurreição e glorificação do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, os que são da fé são filhos de Abraão, ou seja, quem é verdadeiramente convertido é convertido igual Abraão foi convertido, com a mesma fé que Abraão teve. Nisso nós entendemos que há uma progressividade, uma continuidade. A mesma obra que foi realizada nos crentes do Antigo Testamento continua sendo realizada nos crentes do Novo Testamento e assim continuará em todos os crentes até que Cristo volta. Então, meus irmãos, existe uma unidade fundamental da aliança da graça à medida que ela se desdobra progressivamente por toda a Escritura. De Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor promete, porém inimizade
entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Entre Gênesis capítulo 3, versículo 15, até o clímax desta revelação, deste proto-evangelho que nasce em Gênesis 3,15, com a vinda de Cristo, a plenitude do tempo, relatada por Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, Jesus Cristo. Ele é o prometido em Gênesis 3,15, e esta promessa se cumpre na narrativa dos evangelhos no Novo Testamento. Então, nós não falamos de duas alianças distintas, nós falamos de uma só aliança, que é revelada no Antigo Testamento e se consuma no Novo Testamento. O teólogo reformado Sinclair Ferguson, ele resume bem esta unidade histórica da igreja da seguinte maneira, deixe-me ler. A igreja é organicamente uma em toda a história da revelação redentiva. Ele está falando uma só igreja, tá? Do Antigo e do Novo Testamento. Ela consiste de todos os que são abraçados pela aliança de Deus. A graça de Deus é uma. A fundação da salvação é uma. Administrada diferentemente nas épocas de promessa e cumprimento. A administração do Antigo Testamento é uma, a administração do Novo Testamento é outra. O instrumento da justificação é um, ou seja, fé salvadora. Há um único Israel de Deus. O Antigo e o Novo Testamento não ensinam duas religiões diferentes. A igreja cristã não é outra igreja. A igreja de Deus no Antigo e no Novo Testamento pode ser comparada a uma largata e uma borboleta. Elas são consideravelmente diferentes quanto à forma, mas a mesma na essência. Então, nós não falamos de duas igrejas distintas, de duas alianças distintas, de duas fés distintas, de dois espíritos, de duas palavras, de dois redentores, mas de um só. Mas a administração desta aliança no Antigo Testamento era de uma maneira: sacrifício, derramamento de sangue, mas tudo isso apontando para a salvação pela graça mediante a fé. No Novo Testamento, a aliança passa a ser administrada de modo diferente, porque todo sacrifício, todo derramamento de sangue se cumpre na morte expiatória de Cristo. E agora, esta mesma aliança passa a ser administrada de forma diferente. E aí eu já quero citar os dois sacramentos. A Páscoa, o sacrifício do Cordeiro Pascal, a morte, o derramamento de sangue, a administração da aliança do Antigo Testamento. No Novo Testamento agora, pão e vinho. Não tem mais derramamento de sangue, porque ele já aconteceu uma única vez. Há um simbolismo de graça e de alimento espiritual. Da mesma forma, o sacramento da circuncisão no Antigo Testamento, a administração da aliança no Antigo Testamento, dor, derramamento de sangue, apontando sim para a purificação, mas apontava para o sofrimento e derramamento de sangue de Cristo. Ele veio, foi circuncidado e depois ele instituiu o batismo, porque ele estava para ser sacrificado e antes de ser sacrificado ele instituiu o batismo e depois que ele foi sacrificado e ressuscitou, ele então ordenou a sua igreja a batizar. Mas agora na administração do Novo Testamento não tem mais dor, não tem mais derramamento de sangue. Então ela é administrada pelo símbolo da água do batismo. Então, todos os teólogos reformados, eles tratam, então, desta progressividade, desta continuidade na revelação da salvação. Bom, agora a pergunta: o que representa o batismo no entendimento reformado?
Então, a teologia reformada, ela entende que há uma unidade progressiva, uma continuidade da revelação da aliança no Antigo e no Novo Testamento. Nós cremos em uma só aliança. Todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos mediante a graça por meio da fé. Abraão e todos os descendentes da fé. O Israel espiritual é salvo por meio da fé em Cristo. No Novo Testamento, permanece a mesma coisa. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, o que nós também podemos chamar o Israel espiritual do Novo Testamento, que agora é formado por gentios também. E também tínhamos gentios no Antigo Testamento. Este povo do Novo Testamento também, salvo por meio da fé em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta mesma passagem de Efésios capítulo 2 se aplica ao povo do Antigo Testamento. Abraão foi salvo pela fé, se aplica ao povo do Novo Testamento. Então, veremos agora o que representa o batismo no entendimento reformado. Qual é o entendimento reformado do batismo bíblico? Então, nós veremos primeiramente o que o batismo não é, para depois considerarmos o que o batismo é. Então, o que é que o batismo cristão não é? Ele não é um atestado de salvação. Então, jamais batizamos alguém, quer seja um adulto ou uma criança, e então atestamos ou batemos o martelo dizendo, batizou, está salvo. Atestado de salvação? Não. Então, a primeira coisa que nós precisamos ressaltar é que o batismo não é necessariamente um atestado de salvação, um sinal visível de que a pessoa está incondicionalmente salva, tá? Então, veja bem, é preciso ressaltar que o batismo não é necessariamente um atestado de salvação, um sinal visível de que a pessoa está incondicionalmente salva, porque pessoas no Antigo Testamento receberam a circuncisão na carne, mas não tiveram seus corações circuncidados. Abraão recebeu o sinal na carne e também teve o coração circuncidado. Então, é alguém que, quando se apresenta para receber o sinal da circuncisão, da aliança que Deus fez com ele, já é alguém cujo coração teme o Senhor, que anda pelos princípios da palavra de Deus. Outros tantos, não. Então, o batismo não se trata de um rito de admissão pública na igreja invisível, mas na igreja visível, que um exemplo é a nossa. Então, eu repito, o batismo não se trata de um rito de admissão na igreja invisível. A igreja invisível, ela é formada de todos os salvos. Na igreja invisível não tem joio, só o trigo. Mas a igreja visível, da qual a nossa é uma das representantes, ela inclui salvos e não salvos. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento, no meio do povo do Senhor, tinha judeus convertidos e judeus não convertidos, volto de novo ao exemplo dos 12 espias, 10 não convertidos e Josué e Caleb convertidos. Na igreja visível do Novo Testamento, nós temos o joio e o trigo. Nós temos 11 apóstolos e temos um Judas no meio dos 11 apóstolos. Então, a igreja invisível não tem a possibilidade de ter joio. Mas a igreja visível, a que está marchando sobre a terra, esta sim, aí tem joio e trigo. Então, o apóstolo Paulo argumenta da seguinte maneira, em Romanos capítulo 9, versículos 6 e 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, ou seja, convertidos. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Por uma descendência sanguínea, vieram de Abraão. Mas não herdaram a descendência espiritual, não herdaram a fé que Abraão tinha. Agora observe o que Paulo acrescenta. Mas em Isaque, que apontava para Cristo,
será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Isaque não foi salvo porque era filho de Abraão, porque tinha o mesmo DNA de Abraão, porque tinha o mesmo sangue de Abraão. Isaque foi salvo por meio de Cristo, foi salvo pela graça mediante a fé em Cristo, a mesma fé que o seu pai recebeu, a mesma fé que o seu pai testemunhou para ele, mas ele foi salvo por meio da fé. Então, batismo é um atestado de salvação? Não. Nem todo que foi circuncidado foi salvo, nem todo que é batizado é salvo. Então, não deixe que ninguém diga que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza atestando que o batismo salva as pessoas. Nunca ensinamos isso, não é um ensino bíblico. É meio de salvação? Não. O batismo também não é um instrumento de salvação. O único e exclusivo meio de salvação, segundo a Bíblia, é a graça de Deus, mediante o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo, operados exclusivamente por meio da palavra de Deus, lida e pregada. É preciso que o pecador ouça Deus falando com ele através da Escritura, quer ele esteja lendo, quer ele esteja ouvindo, acompanhando uma pregação. Então, o batismo não é um instrumento de salvação. A salvação vem pelo ouvir, e o ouvir Deus poderosamente falando com o pecador, chamando-o ao arrependimento através da palavra lida ou pregada. Então, para nós reformados, entretanto, o batismo não é eficaz em si mesmo. Ele não tem nenhum poder inerente. Não vai acontecer nada devido ao celebrante do batismo ou a algum poder que seja inerente do sacramento. Não. Ele não opera uma nova vida. A pessoa que está recebendo o batismo, quer seja um adulto ou uma criança, no ato do batismo, ele não está sendo regenerado por poder inerente do batismo ou do celebrante. Ele a pressupõe e fortalece, mas não a opera nem garante, como declara a nossa própria Confissão de Fé de Westminster. Então, o batismo pressupõe, o batismo aponta, o batismo comunica para uma graça sobrenatural e espiritual que é operada pelo Espírito Santo de Deus. E assim diz a Confissão de Fé de Westminster: posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que seja indubitavelmente regenerados todos que são batizados. Então, eu vou ler de novo. Esse é um texto da nossa Confissão de Fé de Westminster. Preste atenção. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança. Então, a primeira afirmação dos teólogos de Westminster é que é pecado você negligenciar ou rejeitar o que Cristo ordenou como sacramento. Contudo, dizem eles, a graça e a salvação que este sacramento representa não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, a esta ordenança, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos que são batizados. Então, deixa eu dar um exemplo disso. Ladrão na cruz, de Lucas, um dos textos, que narra este episódio, é Lucas capítulo 23, versículo 39 até o versículo de número 43. Então, o ladrão não teve tempo suficiente para receber o sacramento do batismo bíblico. Então, ele se enquadra neste princípio. Contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela,
uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Então, o ladrão na cruz não teve tempo suficiente para receber o sacramento do batismo. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, conversando com este ladrão, ele afirmou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele não teve o tempo de ser batizado e foi salvo. Mas é importante ressaltar que isso não é a norma, isso é a exceção, para que o Senhor até nos exemplificasse que não há nenhum poder inerente no sacramento, no batismo, que uma pessoa, se por um motivo justo, não tiver prazo, tempo suficiente para receber o sacramento do batismo, participar da ceia do Senhor, se tornar membro da Igreja de Cristo, que essa pessoa perdeu a oportunidade de salvação. Não é isso. Então, não é a norma é batizar para se tornar membro da Igreja visível. A norma é ministrar a ceia do Senhor, mas se não há tempo hábil, isso não significa que a pessoa não recebeu a salvação. O outro exemplo que eu quero dar, aí é o contrário, é alguém que recebeu, e aí é outra parte, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos que são batizados. Então, a relação aqui é o seguinte: não significa que quem não foi batizado foi salvo, e não significa que quem foi batizado foi salvo. Simão, o mágico, de Atos capítulo 8, versículo 9 até o versículo 24. Quando ele ouviu a palavra sendo pregada e as pessoas externando e publicando a fé e sendo batizada, logo Simão, abraçou a fé. Ou seja, ele fez a mesma coisa, ele repetiu a mesma coisa que todos estavam fazendo. Mas a fé não atingiu o coração dele. Ele não experimentou a regeneração, apesar de ter se apresentado para receber o batismo bíblico. Foi batizado, mas não recebeu a fé, não foi regenerado. Automaticamente não tinha o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera essas coisas no coração. Então, mesmo Simão o mágico, tendo sido batizado, não foi salvo. E quando ele tenta comprar o Espírito Santo, Pedro exorta para que ele se arrependesse. Olha, você não tem parte conosco nesse ministério. Arrepende, você está infiel e amargura de morte. Arrepende. E ele pede a Pedro que orasse, que intercedesse por ele. Então, são estes dois exemplos aqui que eu deixo com vocês. É meio de salvação? Não. O ladrão foi salvo e não teve tempo de ser batizado. Simão, o mágico, foi batizado e não expressou a fé. É essencial a salvação? Essa pergunta está ligada um pouco à anterior. Então, a Igreja Católica Romana, ela considera que o batismo é necessário para a salvação. Tá? Esta é uma consideração da Igreja Católica Romana. Mas nós, crentes, protestantes, reformados, presbiterianos, nós não pensamos assim. O batismo é obrigatório por obediência aos preceitos de Deus. Isso é determinação bíblica, não se discute, se acata, pratica o batismo. E a nossa desobediência a essa determinação, a este preceito, naturalmente resulta no empobrecimento espiritual, em desobediência, como acontece com a desobediência a qualquer outro princípio, qualquer outra determinação, preceito bíblico. Mas, irmãos, essa concepção do batismo como essencial à salvação é contrária ao caráter espiritual do Evangelho, que não condiciona a salvação a formas externas. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o ladrão arrependido na cruz é evidência incontestável deste fato, tá bom? Mas então, o que representa o batismo no entendimento reformado? Nós já vimos o que ele não representa. Então, ele não é um atestado de salvação, não é um meio de salvação e nem essencial à salvação. Então, o que é o batismo cristão? Ele é a
continuação da circuncisão. Não estou dizendo que nós vamos ser circuncidados. O símbolo agora é outro, é água. Então, o batismo, ele é a continuação da circuncisão. O que eu estou dizendo com isso? Que o batismo, ele traz o mesmo conteúdo da aliança, da aliança da circuncisão. Ele traz a mesma graça da circuncisão, a mesma fé que foi prometida a Abraão, tendo a circuncisão como símbolo. Então, o batismo é a continuação da circuncisão. O que eu estou dizendo? Na aliança do Antigo Testamento, qual era o símbolo? Circuncisão. Qual que era o conteúdo? Salvação pela graça mediante a fé. Uma salvação que é obra totalmente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nenhum israelita seria salvo porque se apresentou voluntariamente para receber a circuncisão, apesar da circuncisão ser uma determinação. Mas todo aquele que verdadeiramente colocou a sua confiança em Deus, no conteúdo da aliança que Deus estava firmando com Abraão, foi salvo pela graça mediante a fé e recebeu o sinal da circuncisão. Então, nós podemos dizer que o batismo é a continuação da circuncisão, é a versão evangélica da circuncisão, ou seja, dos evangelhos, o correspondente neotestamentário do sacramento veterotestamentário da circuncisão. O batismo, então, ele corresponde, ou é o correspondente do Novo Testamento, que no Antigo Testamento era a circuncisão. Então, o que a Bíblia ensina é que só vai mudar o símbolo, mas o conteúdo da aliança permanece o mesmo. Esse é o ponto. Então, os dois sacramentos do Antigo Testamento, a Páscoa e a circuncisão, eles não foram abolidos, e sim substituídos. Há uma substituição de símbolo, porque no Novo Testamento há um cumprimento dos símbolos que a Páscoa e a circuncisão apontavam. Então, eles são substituídos e não abolidos. Olha que isso é muito importante, porque se eles não são abolidos e substituídos, eles trazem todo o conteúdo representado e tipificado pelos dois símbolos, Páscoa e circuncisão. Veja, continuidade, progressividade. E isso é muito importante para que nós, então, possamos compreender e praticar corretamente esse sacramento. Então, a Páscoa, o sacramento comemorativo da Igreja Visível, foi transformada por Jesus na Santa Ceia. A ceia, a nova aliança, quando o Senhor Jesus Cristo participou da Páscoa pela última vez. Está registrado em Mateus capítulo 26, o versículo 26 até o versículo 30. Ele come a Páscoa com os seus discípulos e ele institui a ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O mesmo ele fez com o sangue também. Então, naquela noite, eles comem a Páscoa, conforme o Antigo Testamento determinava, e Cristo institui a ceia. E ele está ali dizendo claramente para os seus discípulos, meu corpo, meu sangue. Ele estava presente com eles. Ele está falando que ele vai se entregar. Vai entregar a sua vida, o seu corpo e derramar o seu sangue. Do mesmo jeito, a circuncisão, o sacramento da admissão na igreja visível do Antigo Testamento, foi transformada no batismo cristão, visto que não mais haveria necessidade de derramamento de sangue, uma vez que o Cordeiro Pascal, Cristo, estava prestes a ser imolado. Então, na cruz, consuma-se tudo o que a circuncisão apontava, de uma única vez para sempre. Agora, o sinal precisa ser mudado, e o sinal agora é a água. É um sinal universal de limpeza, de purificação. E o apóstolo Paulo trata disso claramente, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ele diz assim, nele também fostes circuncidados. Veja que Paulo está falando de Cristo, e Paulo está falando da mesma graça que os crentes judeus do Antigo Testamento, crentes judeus, prosélitos, que eles receberam.
nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está dizendo o seguinte: quem circuncidava o coração de vocês no Antigo Testamento é Deus, e ele fez isso por meio de Cristo. E quem é o autor da circuncisão espiritual no Novo Testamento é Cristo. E como essa circuncisão espiritual no Novo Testamento é simbolizada? Pela água. Então, Paulo não está falando de duas alianças distintas, uma do Antigo Testamento, totalmente diferente da do Novo Testamento. Sinais são diferentes, mas a aliança é uma só, e o conteúdo um só. Então, através dessa passagem, o apóstolo Paulo, ele então faz a relação claramente da circuncisão com o batismo, ensinando que a circuncisão de Cristo, isto é, a do coração, era representada pela circuncisão na carne, que os judeus a recebiam no Antigo Testamento, e ela é cumprida pelo batismo, ou seja, pelo que ele significa. O que a circuncisão do Antigo Testamento significava? Lavar regenerador do Espírito. O que o batismo no Novo Testamento significa? Lavar regenerador do Espírito. Então, nesse texto de Paulo aos Colossenses, ele está enfatizando exatamente a continuidade da aliança. E assim como a natureza da mudança do sinal que acompanha, o batismo cristão é chamado explicitamente de circuncisão de Cristo. Isso é circuncisão cristã. Qual é a circuncisão cristã no Antigo Testamento? É a circuncisão no prepúcio. Qual é a circuncisão cristã no Novo Testamento? É o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, uma só aliança, um só conteúdo, apresentado ou representado no Antigo Testamento pela circuncisão, no Novo Testamento pelo batismo. Ouça o que Sinclair Ferguson fala sobre isso, sobre esse texto. A preocupação de Paulo em Colossenses 2, 11 a 15, é ressaltar a importância da obra de Cristo, a qual simultaneamente cumpre o significado da circuncisão e fundamenta o significado do batismo. Nesse sentido, os dois sinais, cada um dentro da sua própria aliança, apontam para uma mesma realidade. E também o reverendo Paulo Anglada, ele, falando sobre a circuncisão e o batismo, da seguinte maneira: a promessa que é o fundamento da circuncisão é igualmente do batismo. Ou seja, a mesma coisa que Deus prometeu a Abraão e que tinha o sinal, a circuncisão, é a mesma coisa prometida no Novo Testamento, que tem o sinal do batismo. O representado é o mesmo. A causa, que é o amor de Deus, é a mesma. O conteúdo, Jesus Cristo, é o mesmo. A razão e o motivo pelos quais nos foi dado o sinal são os mesmos. O uso e eficácia são idênticos, assim como as condições de admissão. Eles só diferem com relação à natureza do sinal externo. Depois de Jesus Cristo, um sacramento não podia ser um sacrifício sangrento. Então, o que o batismo representa? A continuação da circuncisão. É isso que o batismo representa. Mudou o sinal, mas o conteúdo é o mesmo. Na semana que vem, nós vamos continuar falando do que ele representa, incluindo mais alguns sinais aqui. Então, é importante que você entenda isso. Isso é muito importante. Nós temos uma só aliança que aponta para Cristo, cujo sinal no Antigo Testamento é a circuncisão, substituída no Novo Testamento pelo batismo. Só muda o sinal, o conteúdo é o mesmo. Salvação, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, tanto para o povo do Antigo Testamento quanto para o povo do Novo Testamento. Eu não posso, então, mudar aquilo que não foi mudado. Eu preciso de acatar o sinal, mas eu não posso mudar o conteúdo. É a mesma fé, é o mesmo conteúdo, é o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Cristo. Na semana que vem nós continuaremos
falando o que realmente representa o batismo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração, nos dê o entendimento, a aceitação e a obediência por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Um abraço a todos e até domingo, às 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical, se o Senhor assim nos permitir.